Chegar ao fim do de primeira falando do Santos, porque o Santos movimentou bastante essa janela, né? Contratou 8 jogadores e teve um superávit aí na janela, porque foi muita mudança. 8 chegadas, 17 saídas. 17 jogadores deixaram o Santos, então foi aí um momento de reformulação. E a gente vai ouvir agora o Alexandre Matos, né? Diretor do Santos, falando sobre as contratações. Bora ouvir. Falando financeiramente, gostam muito de dizer financeiramente, e poucas vezes falam quando o resultado é positivo, com as saídas, né, entre vendas, Luca, Soteldo, valores que entraram no empréstimo do João Paulo, e ontem o Diego Borges, o Santos arrecadou algo em torno, que aí tem a variação de dólar, euro, enfim, tem parcelas para frente, enfim, mais de 100 milhões, aproximadamente 106 milhões, tem um número exato aqui, depois o Márcio tem aí, tá? Pegando a cotação de quando foram feitas os negócios. E as aquisições, que são essas 8 aí, entre jogadores que vieram comprados, jogadores livres, enfim, o Santos precisa ser criativo. Muitas vezes a gente precisa atuar naquilo que a gente precisa do momento, sabendo que talvez daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ter que atuar novamente, mas no momento a gente tem necessidade. Entre essas 8 entradas aí, o Santos fez um investimento na ordem ali de 43 milhões. Ou seja, um resultado positivo de fechamento entre saídas, entradas, investimentos, vendas, na ordem de mais de 60 milhões, 62 milhões e algumas coisas. Então, um saldo positivo. PVC, foi bom mesmo? Atendeu a expectativa aí de aliviar a folha, mas também a questão esportiva? Não, não atendeu, mas não é culpa do Alexandre Matos. O Alexandre Matos está falando sobre o período dele. O problema do Santos não é o Alexandre Matos e fazer a janela que tem um lucro de 62 milhões de reais. E o problema é que o Santos contratou 20 jogadores no ano e com 3 diretores executivos diferentes, né? Porque o ano começou com o Paulo Brax, teve o Pedro Martins, chegou para ser CEO e assumiu a direção de futebol, e aí começou com o Galo, e o Pedro Martins, e aí Alexandre Matos. E são 20 jogadores nesse período. Então você tem um nível de 20 contratações e não tem um time. Financeiramente, o que o Alexandre está dizendo, ele tem razão. Ele conseguiu fazer uma operação lucrativa e ele foi chamado para ser bombeiro. Né? Em abril ele estava no Cruzeiro. Em abril ele estava fazendo a conta de quanto ele gastou e de quanto ele ia receber no Cruzeiro. De repente ele tem que fazer a mesma conta no Santos. Aí beleza, parabéns, 32 milhões de reais. Muito bom. Mas a questão esportiva que a torcedor do Santos quer saber, como é que vai montar um time para ser campeão de alguma coisa que não ganha desde 2016, isso ainda não resolveu. Isso é daqui do final da janela até o final do ano. Para montar um time que seja competitivo para ganhar título em 2026. Dos times. Vamos falar do Santos? Vamos, podemos. Então tá. O Santos fechou o... Você viu a entrevista do Alexandre Matos ontem? Não vi. Depois, então fala, depois eu te dou algumas coisas do Alexandre Matos. Eu só vou trazer um dado. O primeiro semestre do Santos é menos 43 milhões de reais. Menos 43 milhões de reais. Então, assim, não vendeu ninguém, não vai vender. Vendeu, agora, né? fechou os meninos, né? Não, agora. Para tapar esse menino, buraco, né? Para essa caixa d'água aí. Não é Lucas Esteves, é isso? E vendeu o Soteldo pro... 12 de euros o menino agora. Não, beleza, mas o que eu digo, não vai vender ninguém porque a gente fechou a janela. Então, se ele continuar nesse ritmo, ele vai aumentar a dívida dele em 86 milhões no mínimo. Ele não está em Copas, então... Exatamente. Vai poder arrecadar a fatia do brasileiro. Dele no brasileiro. Também não vai ser campeão, não vai brigar para ser campeão, pelo contrário, vai brigar para não cair. Então, o que me parece é o movimento que foi feito pelos 4Rs em Minas, que está sendo feito no Santos. Falei ontem, vou repetir. O Neymar, quando renovou o contrato dele, o Santos ainda devia para ele uma bala. Certo? Ele veio por 6 meses, renovou por mais 6 meses. Então, eu estou
muito mais preocupado com o Santos do que com qualquer outro clube grande da Série A. Porque o Vasco, a gente sabe o que é, entendeu? Bem difícil também a situação. O Botafogo, se a justiça decidir tirar o controle do Botafogo e devolver para a Eagle, meu amigo, não vai ser fácil, tá? Porque só de impostos refinanciados foram 200 milhões, fora a dívida com a associação que continua lá. Lembra a história da SAF? Sim. O Manchester City, o Grupo City pagou, zerou a dívida do Bahia. Então, se um dia os dois quiserem terminar, o Bahia recomeça sem jogador, né? Porque os jogadores agora são do City, mas a base e sem dívida, com a categoria de base e sem dívida. Né? Não é o caso do Botafogo, não foi o caso do Vasco. E o Santos a gente tem que esperar para ver como vai ser. Me fale do Matos, que eu não vi a entrevista. Cara, me chamou a atenção porque o Matos, Alexandre Matos, agora no Santos como executivo de futebol, responsável pelas últimas contratações do Santos, essa janela final, talvez seja o executivo de futebol com o maior número de contratações na história do futebol brasileiro. Em todos os clubes que ele passou, ele tem essa característica, né? Normalmente ele aceita um convite quando o clube está contratando. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Galo, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Santos. E nesse ano ele estava no Cruzeiro, quando chega o Leonardo Jardim, olha, o time que você montou para mim não me interessa, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Pedrinho BH abriu mão do Alexandre Matos, o Alexandre Matos foi pro Santos, que já estava contratando bastante. E agora o Santos, nessa janela, ele dobrou a aposta, né? Se tornando um dos clubes, porque não é só em quantidade, né? O Santos está lá com 20 contratações. Vários clubes que vieram da Série B, mostramos o Sport, Ceará, contrataram até mais que o Santos. Mas o nível de jogador, o custo do jogador, o salário do jogador e os direitos federativos dos jogadores. Para alguns, né? Para alguns, né? Então o investimento do Santos é colossal para um time que está numa frente só. Se você pegar o elenco, sobra jogador para uma frente só. E aí é inevitável, eu acho que ele não conseguiu esclarecer na coletiva da onde está vindo o dinheiro. Porque o Santos vendeu e gastou menos em contratações em direitos do que está arrecadando com as vendas. Aí não conta o déficit tal, a folha de pagamentos foi uma das maiores do país. Né? O que ele não coloca? Luva isso. e empresário. E o Jorginho, que veio de graça, está custando ao Flamengo 23 milhões. Só de luva, não é salário. Sim, é luva. É luva e empresário, comissão. Tá? Então, quando alguém fala para você, trouxemos o Arnaldo de graça, não é verdade. Não é verdade. Trouxemos o Arnaldo e não pagamos direitos econômicos, federativos. Aí tudo bem. É uma diferença nessa conta. Agora, a capacidade de arrecadação do Santos, qual é o teto dela? Sim. Se ele ganhar a Copa do Brasil e chegar na final da Libertadores, ele pode ir para 600 milhões. E vender um cara topzera, 2, ele vai para 700 milhões. É o limite. Entendeu? É isso que me preocupa, porque a capacidade hoje de arrecadação, sem capital externo, e tudo bem também, pode ser que tenha, não tem problema. Capital externo entrando, que é compra do futebol do Santos, aí beleza. Né? Precisa ver, é o Marcelo Teixeira que está botando dinheiro lá todo mês? A informação do nosso colega do Fábio Sormani é que o pagamento da folha é o Marcelo que está pagando. São as empresas dele, certo? Alguma coisa, já está tendo que pôr dinheiro no clube. Agora, esse dinheiro vai voltar para ele. Como já aconteceu em outras vezes. E a gente não sabe, de fato, qual é a participação, eu acho que essa é a questão que fica no ar, né? Da família Neymar nesse processo todo, né? Não só do Neymar, como no processo de reconstrução do time. E pode ser que as duas famílias possam cuidar do Santos
como o Como projeto, donos. como o projeto do estádio na Praia Grande Isso. tem explicitamente essa parceria, digamos assim. Exatamente. Como se fala que em Minas é um pouco isso. Os 4 R's começaram ajudando e depois Então, ficaram começaram... como donos do Exato. clube e tal. Exato, porque ajudando foi aumentando uma dívida com eles mesmo, Isso. né? E fizeram tudo para ganhar o campeonato, ganharam, lembra? E depois, agora, não vai dar, vai ter que parar de gastar mais do que arrecada. E o que pegou só um pouco também, além dessa que o Arnaldo falou, é que a coletiva ontem do Alexandre Matos também foi um pouco a ode ao Marcelo Teixeira, ao filho dele, ao Neymar, e que tipo, pouco se explicou e muito se elogiou só o Marcelo, então o Alexandre cumpriu o papel ali de fazer da coletiva quase uma ode ali ao comandante dele e tal, né? Isso, o chefe dele. e também ao trabalho dele, Alexandre Matos, nessa janela. Porque, e aí tem uma coisa curiosa que acontece com o Santos nessa entrevista do Alexandre Matos e depois na outra, no executivo que já se foi e pediu demissão. A gente recupera daqui a pouco. O Alexandre Matos, na verdade, quando ele fala que o Santos não luta contra a falta de no mercado e é muito difícil contratar no Santos, segundo ele, por conta da falta de credibilidade do Santos nos últimos tempos, ele valoriza o trabalho. Mas é quase assim, mas como eu estou aqui, eu consegui contratar 4 jogadores nessa última janela, tal, então é quase um autoelogio ao trabalho. Mas ele é bom mesmo, né, nisso? Sim, ele é muito bom né, nisso, cara? mas Ele é bom. as frases Sim. clubes de futebol, alguns mais Em primeira tradicionais, pessoa, sobretudo né? o Santos, elas caem como o Santos vive. Então, quando ele fala as manchetes todas da imprensa ou das mídias de Santos, depois da entrevista do Alexandre Matos, o Santos não tem credibilidade. Isso gera um incômodo. Lembrando que o Pedro Martins, que é CEO do Santos, que nesse ano, não é no início do projeto Neymar, quando ele fala que o saudosismo iria matar o Santos, ou pode matar o Santos, criou-se um clima tal que ele foi obrigado a sair. Né? Então, o Alexandre Matos, que ele tentou elogiar o Neymar, elogiar o Marcelo Teixeira, elogiar o Santos, mas depois o Santos não tinha credibilidade no mercado, ou não tem credibilidade. Então, pegou um pouco mal ali também. O fato é que é uma grande interrogação esse projeto do Santos na temporada. E normalmente com as próprias pernas não teria condição de contratar 20 e ter um time desse nível, uma folha de pagamento desse nível. E soma algumas outras curiosidades daquela tela. O São Paulo com 9 parece um número para quem está com dificuldade financeira, mas também perdeu muito jogador. Me parece que se você perde muito, você também tem que ter minimamente um elenco para você jogar as competições. Então o 9 chama atenção, mas para quem perdeu tanto, não me parece um negócio tão impactante, não. Pode falar então do São Paulo. Não. Eu queria falar do Santos ainda. Ah, tá bom. Segundo o Matos, né? 54 milhões a favor do clube na janela. Vendas e compras. Exatamente. Tá? Tá. Sem a gente considerar o pra frentemente, né? Que são luvas e comissões. Ah, sim. E aí, acho que o salto da folha de pagamento mensal do Santos, do time da Série B, para esse elenco atual, eu imagino que seja uma coisa sem precedentes nessa situação de 20 clubes, ou qualquer clube que subiu da Série B para a Série A numa temporada. Então, vários jogadores que estavam jogando em ligas mais caras do que a brasileira, e contratados e com luvas e salário, etc e tal. O Roweise lá, ele vem, mas o Santos deixa de receber o que tinha Aquela crédito. parte do Marcos Pessoal, o Santos gastou mais do que poderia gastar para tentar estancar, né? Agora essa tese aí do Marcinho aí, dos caras, acho que o pai do Neymar ia querer, tipo assim, vamos supor, se ele está endividando um clube, quem que vai pagar essa dívida quando comprar? Vai abater do valor? Eu acho que não faz sentido. Pode ser que tenha um
uma tesezinha ali, mas eu acho uma loucura. Eu vou fazer uma dívida para eu comprar um carro e o carro vai vir cheio de multa. Não sei, não dá para entender isso não. E o Gil se despediu do Santos aí, né, pessoal? Nas suas redes sociais, Gil rescindiu o contrato com o Santos. Também estava já na idade já avançada, né? Mesmo na idade avançada, ainda tinha ali um pouco do vigor físico, mas a idade pesa, né, pessoal? Quando chega a idade... após essa rescisão com o Santos, o zagueiro Gil se despediu do clube, né, nas redes sociais, com gratidão, e falou em continuar torcendo pela camisa, né? O defensor tinha vínculo até dezembro, né? Mas a quebra do contrato foi regularizada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Ainda nesta quarta-feira também chegou aí a Donis Frias, né, e o Duarte. Aí não ter vaga mais. O Gil já estava nem sendo mais cotado para os jogos, né? E ele falou o seguinte: obrigado, Santos. Foram 18 meses vestindo e um ano e meio, né? Representando este clube, né? Que tem a honra de ter criado o maior de todos os tempos. Só tenho a agradecer pela convivência e carinho de todos os funcionários, profissionais e profissionais do clube, diretoria, companheiros e torcedores. Vivi tudo intensamente e sempre deixei meu máximo no dia a dia. Um clube gigante que pude ajudar na retomada da Série A. Por pouco não conquistamos um título e devolvemos ao torcedor orgulho de ser santista. Ainda tem muito pela frente, mas estarei na torcida para que siga se reconstruindo. Grato a todos que estiveram comigo nesse período, mas é hora de respirar e repensar algumas coisas. Em breve pretendo falar um pouco mais sobre meu futuro. No momento só posso agradecer por tudo. Gil, seu futuro agora já tem 37 anos, já jogou muita bola no rival, no Corinthians. Jogou bola também no Santos, foram um ano e meio. Mas eu acho que chega a hora que a gente tem que dizer, olha, descansar um pouco, curtir a família, passe pouco, né? Aproveitar a carreira também, jogador da vida corrida, às vezes não curte, não, que deveria curtir. Mas boa sorte ao Gil, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Até amanhã aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários.